Você já imaginou como seria viver blindado emocionalmente, a ponto de nada e ninguém conseguir roubar sua paz interior? Esse é o poder que você vai descobrir hoje. Neste vídeo, revelaremos 8 segredos confucianos que têm o potencial de transformar completamente a forma como você lida com críticas, rejeições e até com os desafios mais dolorosos da sua vida. Confúcio dizia: quem olha para fora procura a aprovação, mas quem olha para dentro encontra paz. E é justamente esse encontro interno que vai te tornar inabalável diante das tempestades externas. Porque quando você aprende a dominar o seu mundo interno, nada do lado de fora consegue ditar quem você é ou como você deve se sentir. Antes de explorarmos esses 8 segredos que podem blindar sua mente, deixe nos comentários de qual cidade ou país você está assistindo. É fascinante perceber como essas verdades confucianas sobre paz interior ressoam em culturas completamente diferentes. Mas será mesmo possível chegar a esse nível de força depois dos 60, 70 anos? Quantas vezes você já sentiu que alguém tinha o poder de afetar seu humor em segundos? Uma crítica que ficou ecoando na sua cabeça, um olhar de desprezo que apertou seu peito, uma palavra atravessada que fez você duvidar do seu valor. A verdade é que todos nós passamos por isso. E o primeiro segredo para não ser refém dessas situações está no poder da interpretação. Se você busca sabedoria profunda sobre como viver com paz interior em todas as fases da vida, dê like agora e inscreva-se no canal. Primeiro segredo: o poder da interpretação. Confúcio ensinava: não são os fatos que nos ferem, mas o significado que escolhemos dar a eles. Pense comigo, se alguém passa por você e não cumprimenta, sua mente pode criar 2 cenários. No primeiro, você interpreta como rejeição: essa pessoa me despreza, não gosta de mim. Imediatamente nasce a raiva ou a tristeza. No segundo cenário, você pensa: talvez estivesse distraída, preocupada ou simplesmente não me viu. A emoção que surge já é completamente diferente, talvez até neutra. O fato foi o mesmo: ninguém te cumprimentou. Mas a emoção muda, porque a interpretação muda. E é justamente nesse detalhe invisível que está sua verdadeira liberdade. Confúcio afirmava: a forma como interpretamos os acontecimentos revela mais sobre nossa alma do que sobre a realidade em si. Isso significa que cada vez que você escolhe uma interpretação, você não apenas cria uma emoção passageira, mas também molda sua identidade. Se você se prende à interpretação de vítima, me feriram, me rejeitaram, me atacaram, acaba fortalecendo dentro de si uma narrativa de fraqueza. Mas se você escolhe interpretar como aprendizado: isso me ensinou, isso me fortaleceu, isso me preparou, você fortalece a versão de si mesmo que cresce e se torna mais resiliente. E depois dos 60, quando você já viveu décadas de experiências, esse poder se torna ainda mais precioso, porque você já tem sabedoria suficiente para reconhecer quantas vezes algo que parecia uma tragédia se transformou em bênção disfarçada. Inscreva-se no canal agora para mais sabedoria confuciana sobre paz interior. Um relacionamento que terminou e abriu caminho para um amor mais saudável. Um emprego que você perdeu e que acabou revelando um talento escondido. Uma amizade que se distanciou e, no silêncio, fez você aprender a se valorizar mais. Confúcio ensinava: é esse o verdadeiro poder da interpretação: transformar feridas em sabedoria, perdas em oportunidades e rejeições em proteção da vida. Mas aqui surge o conflito. Será que conseguimos mesmo escolher nossas interpretações? Ou será que estamos programados desde a infância para reagir sempre da mesma forma? Quantas vezes você se pega repetindo padrões de dor sem perceber?
Talvez seja exatamente por isso que Confúcio insistia tanto na importância de trazer a consciência para o que antes era automático. Porque enquanto você não perceber que pode escolher como interpretar os fatos, continuará acreditando que a dor é inevitável, quando, na verdade, ela pode ser transformada em combustível para a sua evolução. A partir de hoje, cada vez que algo te ferir, faça uma pausa e pergunte a si mesmo: que outra interpretação eu posso dar a isso? Essa dor pode estar me revelando algo que eu ainda não enxerguei? Confúcio dizia: estou alimentando a versão vítima ou a versão forte de mim mesmo? São perguntas simples, mas que podem mudar o rumo das suas emoções e, com o tempo, o rumo da sua vida. E depois dos 60, você tem maturidade suficiente para fazer essas perguntas com honestidade e coragem. Dê like agora se você está entendendo esses segredos confucianos. Segundo segredo, a respiração como âncora da serenidade. Se existe uma chave silenciosa capaz de acalmar o caos interno em poucos segundos, essa chave é a respiração. Pode parecer simples demais para ser verdade, mas é justamente naquilo que é essencial e quase invisível que está o poder de transformação. Confúcio dizia: aquilo que parece pequeno pode carregar em si uma força ancestral, uma ponte entre o corpo e a alma. E a respiração é exatamente isso. Talvez você nunca tenha reparado, mas suas emoções mudam a forma como você respira. Quando está ansioso, seu peito se aperta, o ar fica curto e parece que nunca é suficiente. Quando sente raiva, o ar entra em golpes rápidos, quase como se seu corpo estivesse pronto para atacar. Na tristeza, a respiração fica lenta, pesada, como se cada suspiro fosse um peso que você carrega. Agora pense, se as emoções têm tanto poder sobre sua respiração, não faria sentido inverter esse processo e usar a respiração para transformar suas emoções? Confúcio ensinava isso há mais de 2.500 anos. E depois dos 60, quando o corpo já não tolera tanta pressão como antes, essa sabedoria se torna ainda mais valiosa. Imagine a cena. São quase 2 da manhã. Você está deitado, mas o sono não vem. A mente repassa preocupações, lembranças de discussões antigas ou talvez o medo de um futuro incerto. O coração acelera e o corpo não consegue descansar. Nesses momentos, parece impossível ter controle sobre si mesmo. Mas é justamente aí que a respiração consciente se revela como uma ferramenta secreta. 3 respirações profundas, lentas e completas, podem ser o suficiente para enviar ao seu cérebro a mensagem: estou seguro, posso descansar. Ou pense em outro momento cotidiano, um almoço em família. Alguém faz um comentário atravessado que toca numa ferida antiga. O instinto é responder de imediato, devolver na mesma moeda. Mas se você silencia por apenas alguns segundos, fecha os olhos internamente e respira fundo 3 vezes, a energia muda. A raiva se dissolve e você volta ao comando de si mesmo. Confúcio ensinava: é quase como se cada respiração profunda fosse uma forma de recuperar a dignidade e não se deixar arrastar pela onda do impulso. Não é exagero dizer que a respiração é uma tecnologia ancestral gravada no próprio corpo humano. Civilizações orientais já sabiam disso há milênios. Confúcio reconhecia que a simplicidade do gesto pode carregar profundidade espiritual. Respirar de forma consciente é mais do que oxigenar células. É alinhar-se com a própria essência. Experimente agora mesmo. Coloque uma mão sobre o peito e outra sobre o abdômen. Inspire lentamente pelo nariz, contando até 4. Segure o ar contando até 4. E depois solte também em 4 tempos. Se o abdômen se expandir mais que o peito, significa que você está ativando o diafragma, permitindo que o oxigênio chegue onde antes não chegava. Repita algumas vezes e perceba como uma calma sutil começa a invadir o corpo.
Não é mágica, é sabedoria milenar. Seu sistema nervoso entende o sinal e reduz a produção de hormônios ligados ao estresse. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama, especialmente se essa pessoa está navegando os desafios emocionais dessa fase da vida. Talvez você esteja vivendo em 2025, sentindo que o mundo corre rápido demais, que tudo exige respostas imediatas, que o tempo nunca é suficiente. E você, que tem 60, 70 anos, percebe que o corpo já não tolera tanta pressão como antes. A boa notícia é que não precisa esperar que o mundo desacelere. Você pode criar pausas internas. Confúcio ensinava: cada respiração consciente é como abrir uma pequena clareira dentro da floresta densa de preocupações. Ali, por alguns segundos, você se reencontra. E essa prática não serve apenas para os grandes momentos de crise. Serve também para a vida comum. No trânsito, quando a impaciência cresce. Diante de uma fila longa, quando a irritação ameaça surgir. Ou até antes de uma conversa importante, quando a insegurança tenta dominar. Em cada uma dessas situações, a respiração profunda é como um lembrete silencioso. Você não é escravo do ambiente externo. Você tem dentro de si um refúgio que pode acessar a qualquer instante. Confúcio acreditava que a respiração é um símbolo da vida em si. Inspirar é acolher o novo. Expirar é soltar o que não serve mais. Cada ciclo é uma metáfora da existência. Aceitar, transformar e deixar ir. Quando você respira de forma consciente, não apenas regula seu corpo, mas também envia um recado profundo à sua alma. Eu escolho estar presente. Eu escolho confiar. Deixe nos comentários. Você já experimentou momentos onde a respiração consciente fez diferença crucial na sua paz interior? Terceiro segredo: a indiferença seletiva. Existe um tipo de liberdade silenciosa que poucos conhecem, a de não reagir a tudo. Vivemos em uma era em que cada comentário, cada crítica e até mesmo cada olhar atravessado parecem exigir de nós uma resposta imediata. Mas será que realmente precisamos gastar energia em tudo que nos chega? Esse é o segredo da indiferença seletiva. Não se trata de frieza, mas de sabedoria. Confúcio ensinava: é aprender a distinguir o que merece espaço dentro de você e o que deve simplesmente passar como vento. Aquilo ao qual damos atenção cresce em poder dentro de nós. Então, se damos atenção ao que não tem valor, acabamos alimentando exatamente o que nos enfraquece. Quantas vezes você já se sentiu drenado depois de discutir com alguém que, no fundo, nem queria compreender seu ponto de vista? Quantas vezes perdeu noites de sono repetindo na cabeça uma crítica sem fundamento, como se aquilo tivesse o peso de uma verdade absoluta? E depois dos 60, quando seu tempo e energia se tornam ainda mais preciosos, você simplesmente não pode mais desperdiçar com o que não importa. A indiferença seletiva é a arte de proteger sua energia sem precisar levantar muros intransponíveis. Confúcio dizia: é como cultivar um jardim. Você não arranca cada folha seca que o vento traz. Você simplesmente decide onde regar e onde não gastar sua água. Mas talvez você esteja se perguntando: e se eu parecer indiferente demais? E se confundirem meu silêncio com fraqueza? Essa é a armadilha da mente. Muitas vezes, reagir é visto como força, mas na realidade é entrega. Você entrega sua energia ao outro, coloca sua paz nas mãos dele. O silêncio, por outro lado, pode ser um grito invisível que diz: minha paz vale mais que sua provocação. Confúcio ensinava: quando foi a última vez que você ignorou uma crítica injusta e percebeu que o silêncio doeu mais no outro do que qualquer resposta sua poderia causar? Inscreva-se no canal e dê like para continuar aprendendo sobre paz interior confuciana. Quarto segredo: o diálogo interno compassivo.
Não basta ignorar o que vem de fora. É preciso aprender a transformar o que vem de dentro. Confúcio dizia, a voz interior, se não for reconhecida e transformada, se torna um inimigo silencioso. É aqui que entra o poder do diálogo interno. Porque a verdade é dura. A crítica mais devastadora que você já ouviu provavelmente não veio de outra pessoa, mas de você mesmo. Quantas vezes você já se pegou repetindo frases como não sou bom o suficiente, sempre vou falhar, ninguém se importa comigo. Essa voz muitas vezes não é realmente sua. Ela foi plantada por experiências passadas, palavras duras da infância, comparações injustas, fracassos que marcaram. E aqui está o ponto de virada. Se a voz interna tem tanto poder de nos destruir, também tem o poder de nos reconstruir. Confúcio ensinava, imagine o impacto de trocar o não consigo por posso aprender, o sou um fracasso por estou em processo de evolução. Você já experimentou falar consigo mesmo como falaria com alguém que ama? Se não, faça esse teste hoje. Olhe para dentro e, em vez de se atacar, diga a si mesmo algo que diria a um filho, a um amigo, a alguém que merece apoio. O que aconteceria se você se tratasse com essa mesma compaixão? E depois dos 60, quando você carrega décadas de autocrítica, essa prática se torna ainda mais libertadora. Curiosamente, a ciência moderna confirma aquilo que Confúcio já sabia. A forma como falamos conosco molda nosso cérebro. Estudos em neurociência mostram que frases repetidas constantemente reconfiguram conexões neurais, criando novas rotas de pensamento e até influenciando nosso comportamento diário. Isso significa que não se trata de autoajuda superficial, mas de uma prática real que altera a forma como o cérebro percebe e reage à vida. Confúcio dizia, se até uma planta responde à forma como a tratamos, por que acreditamos que nossa mente seria diferente? Pense agora em uma cena do cotidiano. Você comete um erro simples, algo pequeno, mas imediatamente sua mente dispara. Como pude ser tão estúpido? Essa frase, aparentemente inofensiva, abre caminho para sentimentos de incompetência que podem acompanhar você por dias. Mas e se nesse mesmo instante você dissesse, errei, mas agora sei como fazer melhor? O erro ainda estaria lá, mas sua mente estaria treinada para enxergar crescimento em vez de fracasso. Confúcio ensinava, essa diferença muda tudo, por isso reflita. Qual é a frase que mais tem se repetido na sua cabeça nos últimos meses? É uma frase que te fortalece ou que te enfraquece? Deixe sugestões nos comentários sobre quais temas de paz interior você gostaria que abordássemos nos próximos vídeos. Quinto segredo, não personalize o que não lhe pertence. Um dos maiores erros emocionais que cometemos é acreditar que tudo o que as pessoas dizem ou fazem tem a ver conosco. Quantas vezes você já carregou nos ombros uma crítica injusta, como se fosse uma sentença sobre quem você é? Esse é um dos maiores venenos da mente, personalizar o que não nos pertence. Confúcio dizia, a mente projeta para fora aquilo que não consegue reconhecer dentro de si. Quando alguém te ataca, critica ou diminui, na maioria das vezes está revelando muito mais sobre as próprias feridas do que sobre você. Pense em um espelho quebrado. Ele ainda reflete sua imagem, mas de forma distorcida. Muitas pessoas funcionam exatamente assim. Devolvem versões distorcidas de quem você é, baseadas em suas inseguranças, frustrações e dores não resolvidas. Quando você acredita nessas distorções, passa a viver uma mentira sobre si mesmo. É como vestir uma roupa que nunca foi feita para você, mas que insiste em carregar todos os dias. O peso, a inadequação e a tristeza se acumulam. Confúcio ensinava, quantas das suas inseguranças atuais nasceram apenas porque você acreditou em algo que alguém disse anos atrás?
Um estudo realizado pela American Psychological Association revelou que cerca de 65% das pessoas internalizam críticas recebidas como verdades absolutas, carregando essas marcas até a vida adulta. Isso significa que mais da metade de nós caminha pela vida acreditando em versões de si mesmo que foram plantadas por vozes externas. Mas o fato é que essas vozes não definem quem você é. Elas falam mais sobre a mente de quem as pronunciou. Imagine a cena. Uma pessoa de 70 anos, após uma vida inteira de dedicação, ouve de alguém próximo que ela não fez o suficiente. Essa frase dura e injusta poderia facilmente se transformar em uma ferida aberta. Mas quando ela entende que essa fala nasce da insatisfação interna da outra pessoa e não de sua realidade, algo muda. Ela deixa de carregar uma culpa que não é sua. A crítica deixa de ser um espelho fiel e passa a ser apenas um ruído externo. Confúcio ensinava: é essa clareza que liberta. Sexto segredo: estabeleça limites claros. Se não devemos personalizar o que vem de fora, como devemos reagir? A resposta está em algo que muitos temem: os limites. Colocar limites claros é um dos maiores atos de amor próprio que alguém pode praticar. E, no entanto, somos condicionados a acreditar que dizer não é egoísmo. Crescemos ouvindo que devemos agradar, ceder, aceitar. O resultado é que permitimos invasões constantes em nosso espaço emocional. Confúcio observa: pessoas sem limites firmes tendem a ser engolidas pela energia dos outros. É como se vivessem mais para responder ao mundo externo do que para honrar a própria essência. Quando você não estabelece limites, entrega o controle de sua vida para qualquer pessoa que deseje manipulá-la. Por outro lado, quando você se posiciona, não só protege sua energia, como também envia à sua consciência uma mensagem poderosa: eu me respeito, eu me valorizo. E depois dos 60, quando você finalmente tem maturidade para reconhecer seu valor, estabelecer limites deixa de ser difícil e passa a ser natural. Estatísticas recentes confirmam isso. Um levantamento da Universidade de Harvard apontou que pessoas que aprendem a dizer não em situações que ferem seus valores apresentam 40% menos sintomas de ansiedade e 30% menos risco de desenvolver depressão. Isso não é coincidência. Limites claros são como anticorpos emocionais. Impedem que você absorva aquilo que não te pertence. Confúcio dizia: pense na sua própria vida. Quantas vezes você disse sim quando queria dizer não? Quantas vezes permitiu que alguém ultrapassasse seus limites por medo de parecer frio ou de decepcionar? Cada concessão vai corroendo sua paz pouco a pouco, até que você se perde a si mesmo. Dizer não significa fechar o coração, mas filtrar o que pode ou não entrar nele. É como uma porta seletiva. Abre-se para aquilo que nutre, fecha-se para aquilo que corrói. Uma história real pode ilustrar isso. Um homem de 72 anos, sempre prestativo, nunca conseguia recusar favores. Com o tempo, sua saúde começou a fraquejar. Quando finalmente aprendeu a colocar limites, perdeu amizades que só existiam por interesse, mas ganhou algo muito maior: saúde, equilíbrio e respeito genuíno. Confúcio ensinava: porque quando você se respeita, o mundo aprende a respeitar também. Colocar limites é mais do que proteger-se dos outros, é reafirmar quem você é lembrar que sua energia é preciosa e não pode ser desperdiçada em pessoas ou situações que não somam. Não se trata de dureza, mas de clareza. E quanto mais claros são seus limites, mais leve e autêntica se torna sua vida. Sétimo segredo: fortaleça seu mundo interior. A vida, por mais que tentemos controlar, sempre encontrará formas de nos lembrar da nossa fragilidade. Nenhuma preparação, nenhum plano perfeito e nenhuma armadura social conseguem impedir
que o inesperado bata à nossa porta. É nesse momento que se revela o verdadeiro teste. Quão forte está o nosso mundo interior? Confúcio dizia: aquilo que não enfrentamos dentro de nós mesmos acaba se projetando no mundo externo como destino. E é justamente por isso que fortalecer o interior é a chave para suportar o que vem de fora. Imagine uma árvore durante uma tempestade. Se suas raízes são superficiais, qualquer vento forte a arranca do chão. Mas, se estão profundas, mesmo os furacões mais violentos não conseguem destruí-la. O mesmo acontece conosco. Se buscamos nossa segurança apenas em fatores externos, no reconhecimento dos outros, no status, no dinheiro, na estabilidade aparente, basta que uma dessas coisas seja abalada para que desmoronemos junto. Mas quando cultivamos raízes internas, nada externo é capaz de arrancar nossa paz. E aqui entra uma verdade que pode soar desconfortável. Muitas pessoas confundem força com rigidez. Acham que ser forte é nunca se abalar, nunca chorar, nunca demonstrar fragilidade. Confúcio ensinava: mas a verdadeira força é flexibilidade. É como o bambu que, mesmo sob o peso da tempestade, se curva, mas não se quebra. Quem aprende a nutrir o mundo interior descobre que a paz não é ausência de dor, mas presença de profundidade. É olhar para a dor e ainda assim encontrar sentido. É atravessar perdas sem perder a si mesmo. É confiar mesmo quando o cenário parece desabar. Agora reflita. Quantas vezes você já sentiu que perder algo externo, uma relação, uma oportunidade, era também perder a si mesmo? Esse é o indício de que sua identidade ainda está amarrada em pilares frágeis. Confúcio falava que o mundo sempre tentará nos empurrar para fora de nós mesmos, para os rótulos e expectativas sociais. Mas a verdadeira sabedoria, o processo de se tornar quem realmente somos, só acontece quando ousamos voltar para dentro. Quando buscamos na raiz aquilo que o mundo jamais poderá roubar. Fortalecer esse mundo interno exige prática, meditar em silêncio, escrever seus pensamentos, passar tempo consigo mesmo, orar, cultivar a gratidão. Esses hábitos são como água que nutre as raízes. Não se trata de luxo espiritual, mas de sobrevivência emocional. Em 2025, com um mundo que parece acelerar cada vez mais, reservar alguns minutos de silêncio pode ser o maior ato de amor próprio. Confúcio ensinava: porque enquanto todos correm atrás do barulho externo, você escolhe alimentar o silêncio que te sustenta. E depois dos 60, você finalmente tem o tempo que nunca teve antes. Não desperdice esse presente fugindo de si mesmo. 8º e último segredo: solte o controle. E há ainda um último segredo que fecha este ciclo: aprender a soltar o controle. Quantas vezes você já sofreu tentando mudar alguém que não queria mudar? Quantas vezes se desgastou esperando que o mundo fosse do jeito que você achava justo? Esse é um dos maiores ladrões de energia que existem. Confúcio ensinava: a ilusão de controle é um peso insuportável, porque coloca em nossas mãos algo que nunca esteve sob nosso poder. A verdade é simples e libertadora. Você não pode controlar os outros, nem o mundo, mas pode sempre escolher sua resposta. Essa compreensão muda tudo. Porque quando você solta o controle, não significa desistir da vida ou se tornar passivo. Significa escolher batalhas mais sábias, significa dedicar sua energia ao que depende de você e deixar que o resto siga seu curso. É como soltar uma corda que já machucava suas mãos de tanto segurar. De repente, percebe que a dor vinha não da corda em si, mas do esforço inútil de não soltar. Confúcio dizia: respirar fundo e liberar o que não está em suas mãos é um ato de coragem, porque nos confronta com o medo de não sermos nós os condutores de tudo.
Mas também é um ato de sabedoria, porque devolve a leveza que nunca deveria ter sido perdida. E depois dos 60, 70 anos, quando você já tentou controlar tanta coisa e viu que não funcionou, essa sabedoria finalmente faz sentido. Quando você une essas verdades confucianas, não personalizar, estabelecer limites, fortalecer o mundo interior e soltar o controle, cria uma blindagem que não é feita de paredes, mas de raízes. Você se torna alguém que não precisa fugir da vida, mas que pode enfrentá-la com serenidade. Essa blindagem não te afasta do mundo, pelo contrário, te permite viver nele com mais autenticidade. Sem se perder nas críticas, sem se afogar nas expectativas, sem se aprisionar na necessidade de controlar o incontrolável. Confúcio ensinava, e é exatamente aqui que tudo se encontra. A liberdade emocional não está em mudar o que os outros pensam, mas em mudar como você responde. Plano prático para aplicar os 8 segredos confucianos. Chegamos ao ponto em que todo o conhecimento precisa se transformar em vida. Porque de nada adianta compreender os segredos confucianos se eles permanecem apenas como ideias bonitas. É quando atravessam o pensamento e chegam ao coração que nasce a verdadeira transformação. Confúcio acreditava que a sabedoria só é real quando se traduz em ação. E é isso que quero entregar agora. Um plano para que você leve esses ensinamentos para o seu dia a dia. Não como algo distante, mas como prática viva, concreta e possível. O primeiro passo é começar cada manhã com consciência de interpretação. Antes mesmo de pegar o celular ou mergulhar nas obrigações, respire fundo e repita para si mesmo: hoje eu escolho como interpretar o que acontecer. Escreva essa frase em um papel. Coloque no espelho do banheiro ou como lembrete no celular. Parece simples, mas esse pequeno ritual reprograma sua mente para entender que você não é refém dos fatos, mas senhor das interpretações. O segundo passo é usar a respiração como âncora nos momentos de turbulência. Durante o dia, inevitavelmente surgirão imprevistos, críticas ou tensões. Nessas horas, pratique a regra das 3 respirações. Feche os olhos, inspire contando até 4, segure o ar por 4 segundos e solte lentamente também em 4. 3 ciclos já são suficientes para que sua mente saia do piloto automático e recupere o comando. Essa prática não exige mais do que 1 minuto, mas pode impedir que você se perca em reações das quais depois se arrependeria. O terceiro passo é aprender a economizar energia com a indiferença seletiva. Todas as noites, antes de dormir, revise mentalmente o seu dia e se pergunte: com o que eu gastei energia que não merecia? Escreva em um caderno, se for preciso. Esse exercício cria consciência sobre os desperdícios emocionais. Aos poucos, você vai perceber que muitas das batalhas que travava eram apenas distrações que roubavam sua paz. O quarto passo é reescrever o seu diálogo interno. Pegue 3 frases negativas que você percebe repetindo em sua mente, como "não consigo", "sempre erro", "não sou suficiente", e troque por 3 novas afirmações realistas e poderosas. "Posso aprender", "estou em evolução", "meu valor é inegociável". Repita essas novas frases em voz alta todos os dias. O cérebro aprende por repetição. E se tantas vezes você acreditou no que era destrutivo, pode também acreditar no que é construtivo. O quinto passo é estabelecer limites claros. Faça uma lista das situações ou pessoas que mais consomem sua energia. E ao lado escreva uma ação prática que você pode tomar para limitar esse acesso. Pode ser dizer um não educado, reduzir a convivência ou até silenciar mensagens que te sobrecarregam. Não pense nos limites como barreiras contra o amor, mas como filtros que permitem que apenas o que te fortalece permaneça ao seu redor.
O sexto passo é nutrir diariamente o seu mundo interior. Escolha uma prática que faça sentido para você. Meditação, oração, escrita, gratidão, contemplação da natureza. Dedique no mínimo 10 minutos por dia a esse hábito. É nesses momentos que você rega as raízes da sua árvore interna, construindo a fortaleza invisível que te sustenta nos dias de tempestade. Por fim, o sétimo passo é soltar o controle do incontrolável. Quando perceber que está sofrendo porque algo não saiu como planejou, repita para si mesmo: eu libero o que não depende de mim. Imagine mentalmente que está soltando uma corda das mãos. Esse gesto simbólico ajuda a mente a abandonar a ilusão de que pode carregar o peso do mundo. Aos poucos, você vai sentir a leveza de caminhar sem fardos que nunca foram seus. Confúcio ensinava: esse plano não precisa ser aplicado de forma perfeita. O mais importante é a constância. Pequenos atos diários criam transformações profundas ao longo do tempo. Não espere a vida estar tranquila para começar, porque é justamente no meio do caos que essas práticas se tornam mais valiosas. E depois dos 60, 70 anos, você finalmente tem a maturidade para aplicar essas práticas com a seriedade que elas merecem. Agora quero olhar nos seus olhos e te dizer algo com todo o peso da verdade. Você não é refém do que viveu, do que disseram sobre você ou das tempestades que enfrentou. Você tem em suas mãos ferramentas confucianas para reconstruir sua paz, fortalecer suas raízes e escolher viver com mais consciência e liberdade. A decisão é sua e só sua. E eu quero te convidar a dar esse passo junto comigo. Se esse vídeo tocou algo dentro de você, se de alguma forma trouxe clareza ou força, inscreva-se agora no nosso canal. Assim você não caminha sozinho nessa jornada. Deixe também o seu like. É um gesto simples, mas que nos ajuda a continuar levando essa mensagem a mais pessoas. E se sentir vontade, compartilhe nos comentários suas dúvidas ou experiências. Suas palavras podem ser exatamente o que alguém precisa ler para encontrar coragem. Confúcio disse aos 70, podia seguir meu coração sem transgredir o correto. Ele chegou lá porque aplicou esses 8 segredos ao longo de décadas, porque construiu raízes profundas, porque escolheu a paz interior sobre a aprovação externa. E você também pode chegar lá. Não importa quantos anos você tem, não importa quantas tempestades já enfrentou, o que importa é que você comece hoje a aplicar esses segredos confucianos. Porque quando você domina seu mundo interno, nada do lado de fora consegue ditar quem você é ou como você deve se sentir. Essa é a verdadeira blindagem emocional. Não é feita de paredes, mas de raízes. Não é feita de rigidez, mas de flexibilidade. Não é feita de controle, mas de sabedoria. Estamos juntos nesse caminho de despertar. E este é apenas o começo. Obrigado por estar aqui no Confúcio em Casa. Até o próximo vídeo. E lembre-se sempre, depois dos 60, você finalmente tem a maturidade para aplicar sabedoria milenar que pode transformar seus últimos capítulos nos mais serenos de toda a sua vida. Sabedoria confuciana para blindar sua mente e viver com paz interior inabalável.